Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 25 de novembro de 2024. Nesse horário, nós vamos estudar essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. A minha publicação é da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu pegar aqui o nome do capítulo, Complexos Psíquicos, tá? Eu estou no primeiro, deixa eu ver aqui, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo do capítulo Complexos Psíquicos, quinto parágrafo, que começa assim: um dia habitou, mas antes de nós iniciarmos, né, esse estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, agradecer ao Senhor pelas oportunidades que o Pai nos proporciona para que a gente possa continuar na nossa caminhada, buscando sempre crescer, buscando sempre melhorar, buscando sempre, né, realizar, né, aquilo que precisamos realizar para que a gente possa ir melhorando, subindo os degrauzinhos cada dia mais, né? E é através do esforço, do trabalho, da vontade, da nossa fé, que nós chegaremos lá. Então, o melhor momento para isso é o agora. Então, mãos à obra, né? Mãos à obra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre. Então, vamos lá. Vamos, já que já sabemos onde paramos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Diz assim Ivone do Amaral Pereira. Deixa eu começar aqui com direitinho. Como de hábito, diz a Ivone, ao ingressar na residência de C é aquele espírito, né? Que vinha a ser o parente dela. Comecei a orar diariamente a hora do trabalho psicográfico, que não for interrompido. E nessas ocasiões, e ainda em outras mais, às vezes até inesperadamente, durante as lides domésticas, minha visão espiritual, ou o que quer que seja, talvez até mesmo a faculdade psicométrica, o ambiente, surpreendia. No local um casebre, em vez do jardim com suas bonitas árvores e folhagens, e o piso de cerâmica e cimento, um pobre terreno em ruínas. Lembra que ela, né, foi visitar um parente, né, uma família amiga, lá pelo ano de 1958, né? Um parente dela que ela vai chamar, adoeceu gravemente. E ela chamava ele pela inicial C, porque ela não queria identificá-lo, né? Então ela esteve lá naquela casa e ela percebeu que lá naquela casa, junto ao doente, junto à cama do doente, tinha dois espíritos. Dois espíritos, né? Um deles foi logo tratado, chamava-se Adão. É, era um primo, esse Adão foi um primo suicida desse parente dela, que ela chama de C. Ele tinha tomado formicida, e ela vai narrando os momentos de sufocação dele, ele como espírito, como ele se apresentava, né? E esse espírito foi encaminhado para um centro espírita, grupo espírita Meimei, em Pedro Leopoldo. Lá ele foi tratado, lá ele foi doutrinado. Inclusive, o Chico trabalhava nesse centro, e o Chico viu esse espírito. Ele não deu comunicação através do Chico, ele deu comunicação através de outro médium. Mas como o Chico estava lá, o Chico viu toda a agonia do espírito. E realmente era aquilo que a Ivone Pereira tinha falado. Era um suicida, pessoa que se suicidou por
por formicida, tomou formicida, né? E ele passava muito mal, era uma cena muito triste. Ele foi doutrinado, foi encaminhado para tratamento, né? Agora, havia um espírito lá, tá? O que não foi retirado. É um que ficava deitado em cima de uma esteira muito suja, né? Então, não está, numa situação muito triste, tá? Então, tratava-se do fantasma de um homem de cor negra, mais ou menos de uns 40 anos, muito forte, que tinha enfermidade muito grave, tinham sido dois. O Adão já foi tratado, agora ficou esse, né? Ele parecia que esse homem tinha, quando encarnado, sofrido muito com doenças renais, os pés muito inchados, né? Então era muito sofrido. E aí ela diz aqui que esse ser, esse parente dela ser que estava doente, ele estava encarnado, mas estava muito doente na casa dele, quando ela foi visitar. Ele morava numa casa do Rio de Janeiro, uma casa que tinha sido reformada. Tá? E era uma casa muito agradável, né? Mas essa casa nova, ela foi construída num terreno onde antigamente tinha um casebre. Esse casebre foi demolido e fizeram uma casa nova. Mas esse espírito aqui, ele era da época do casebre. E mesmo com a reforma, com a construção da nova casa, ele não foi embora. Ele ficou. Então é aqui que a gente vai conversar, né? Então diz assim, como de hábito, ao ingressar na residência de C, que era o primo dela que estava doente, comecei a orar diariamente a hora do trabalho psicográfico, que não foram interrompido. E nessas ocasiões, e ainda em outras mais, às vezes, até inesperadamente, durante as lides domésticas, quer dizer, durante o trabalho doméstico, arrumar casa, lavar roupa, passar roupa, essas coisas, fazer comida, minha visão espiritual, ou o que quer que seja, talvez até mesmo a faculdade psicométrica do ambiente, lembra a psicometria? A psicometria você faz uma leitura do ambiente, né? Aí diz aqui, surpreendia, porque no local da casa que ela estava, que era moderna, nova, um casebre aparecia. Em vez do jardim, com suas bonitas árvores de folhagem, que era o jardim atual, junto com a casa nova, e o piso de cerâmica e cimento, aparecia um pobre terreno em ruínas, com canteiros de hortaliças ressequidas e alguns poucos galináceos enfesados, quer dizer, galinha, galo, né, meio violentos, além de utensílios imprestáveis, esparsos, espalhados por toda parte. Então, contrastava com o que era a realidade. A realidade era uma casa bonitinha, reformada, bem arrumadinha, cheia de jardins. Mas quando ela olhava para a casa, ela via a casa do passado, que era um casebre, e não tinha jardim nenhum. Tinha era uma hortazinha, mas com as verduras tudo secas, né? Os animais espalhados ali, totalmente diferente da realidade, do que era atualmente. E assim continuei orando e escrevendo mediunicamente. Eu recebi, então, os ditados psicográficos do romance Nas Voragens do Pecado. Então, nessa época, ela estava psicografando a obra Nas Voragens do Pecado, de Charles. Até que, alguns dias depois, durante um novo transe positivo de desdobramento em corpo astral, todo o panorama psíquico que se desenrolava no dito domicílio foi-me facultado pelo Espírito Charles, meu dedicado amigo espiritual. Esta entidade incumbe-me, é o Charles, sempre de tarefas difíceis, mesmo penosas, exigindo o máximo de minhas forças mediúnicas. Os livros por ela ditados, a minha psicografia,
foram literariamente os mais trabalhosos, requerendo dedicação extrema, labor intenso, a fim de se aproximarem o mais possível do que ela própria concebera. Na ocasião, isto é, em 1958, incumbiu-me, portanto, de uma das tarefas mais difíceis que me foi dado realizar. Então, Charles pediu para ela fazer uma coisa que ela considerou mais difícil de realizar, principalmente porque seria ação exercida em estado de transe mediúnico, no plano espiritual e não no terreno. Então, ela tinha que desdobrar para fazer esse trabalho do plano espiritual. Tentarei descrevê-la o melhor possível, visto não ser isenta de interesse para aqueles que se inclinam aos estudos e observações transcendentes do Espiritismo. Então, ela diz que isso que aconteceu com ela é uma coisa muito interessante para quem gosta de pesquisa, para quem gosta de estudar. Uma vez transportada ao estado de espírito semi-liberto, vi que desaparecera a casa atual e, em seu lugar, via-se apenas um terreno com um casebre construído em adobes. Adobes é barro, né? Com madeira, tem um nome que dá aquelas casas que é feita de estuque, né? Que eles chamam, né? Toda de barro, estuque, né? Coberto de telhas velhas, com janelas minúsculas, sem vidros, e portas muito toscas, de tábuas grosseiras e chão de terra. Mesmo, né? Muito pobre. Algumas plantações já arruinadas se deixavam ver, tais como couves, quiabos, giló, etc., mostrando o quê? Que o dono daquele casebre estava doente, não estava em condições nem mesmo de cuidar da pequena horta. Então, estava tudo morrendo, né? Tudo abandonado. E sobrepondo-se a todos pela quantidade, arbustos de ervilhas com estacas de taquara. Quer dizer, quando ele plantava ervilha, botava uma madeira, né, para a ervilha poder se enramar ali. Compreendi que ali existia a viçosa chácara no passado, bem antes, quando ele devia ter saúde, era uma viçosa chácara de hortaliças, mas que a decadência adviera depois por circunstâncias que no momento não foi me possível compreender. Então ela percebeu que aconteceu alguma coisa, que eu diga, aparenta aqui, e antes estava tudo muito legalzinho, a horta bonita, a plantação, mas agora está tudo seco, tudo morrendo. Sinal de quê? Que quem cuidava não estava podendo cuidar mais. Dois ou três galos de briga, tipo chinês, iam e vinham pelo terreno, ciscando e cacarejando. Lixo amontoado a um canto e sinais suspeitos de fogo em círculo indicavam a esterqueira para o adubo, as plantas, e também que o habitante do casebre fora dado à prática de magias, de macumba, como vulgarmente é conhecida a dita prática do dialeto popular brasileiro. Então, ela havia marcas, né, de fogueira, sinais ali, devia ter resto de alguidar, alguma coisa assim, mostrando que ele realizava aquelas práticas espiritualistas, né? Um negro, ainda moço, ou o seu espírito, corpulento, simpático, cuidava das ervilhas, com muita atenção, amarrando-as com tiras de imbira. Imbira tem uma notinha lá embaixo. Fibra de casca de árvores verdes, usada pelos homens da lavoura como armarrilho para os seus cílios. Então eles pegavam, pega tipo um cipózinho, né, para amarrar aquela embalagem, um monte de verdura, de legumes, né? Usava camisa branca andrajosa. Então devia ser uma camisa branca toda rasgada, né? Suja. Calças escuras, com muito uso e sujas de terra. Essa é a visão que ela está tendo do espírito. Chapéu de feltro velhíssimo. E tudo oferecendo visão de extrema pobreza e decadência.
pés descalços inchados, como que atacados de elefantíase, aqueles pés grandes, né, inchados. Normalmente são pessoas que têm doença de rins. No interior a gente vê muito isso. Enquanto o corpo reluzia, deformado pela inchação. Então ele era todo inchado, né? Com a continuação do fenômeno, que é a visão que ela está vendo do espírito, nas noites subsequentes. Então, ela passou a ver ele várias noites seguidas, e ver todo aquele cenário várias noites seguidas. E com a orientação do espírito guia Charles, fui informada de que aquela entidade chamara-se Pedro, quando encarnada, residira no casebre, e que agora desencarnava, continuava no mesmo local, fixando o pensamento no cenário passado. E por isso mesmo, construindo ao redor de si. Então, repare, ele continuava no mesmo local. E ao continuar no mesmo local, ele construía aquele cenário de onde ele vivera, tá? Ao redor dele, entendeu? Todas aquelas lembranças, toda aquela cena, todo aquele ambiente que ele viveu lá no passado, há mais de 100 anos, 50 anos, 80 anos, ele reconstruiu aquele meio ambiente e vivia ali, naquele ambiente, que não existia mais materialmente. Porque o terreno tinha sido, a casa tinha sido derrubado, tudo aquilo tinha sido reformado. Era outra coisa que existia ali. Mas ele, ó, na mente dele, reconstruiu tudo aquilo ao redor de si. Lembra do livro A Gênese, no capítulo 14, né, dos fluidos, no item 14, eu vou ler rapidinho aqui, só para a gente lembrar, né? Capítulo 14, item 14, os fluidos, a Gênese de Allan Kardec. Lá no segundo parágrafo do item 14, diz assim: algumas vezes essas transformações, não teve uma transformação, teve a, a realidade e agora o que ela via. São resultado de uma intenção. Mais frequentemente, são produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar de uma coisa para que ela seja feita. Então, ele pensava no lugar onde ele viveu. Ele pensava naquilo. E, ao pensar, ele construía mentalmente todo aquele cenário. Aí ele diz aqui, seu desfruto com o seu infortúnio, força de tanto recordar aquelas cenas do passado, sendo, portanto, esse o seu ambiente imediato. Ou seja, tipo de criação mental sólida. Ele tanto criou aquilo, que aquilo ficou ali, ó, quase que materializado para ele. E ele vivia preso àquilo, preso ali. Olha, ele diz aqui. Ou seja, tipo de criação mental sólida, idêntica às analisadas pelo sábio professor Ernesto Posano em seu interessante livro, A Crise da Morte. Então, eu trouxe aqui um livro que ele fala do Ernesto Bosano, que era italiano, né? Ernesto Bosano. Esse livro, A Crise da Morte, esse livro tem vários casos de espíritos, vários casos de espíritos. E eu selecionei um caso aqui. Ele nasceu, Ernesto Bosano, em 1862, em Gênova, na Itália. Era professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim, tá?
Colaborou com diversas revistas italianas e estrangeiras, como Luz e Sombra, fundada em 1900. Trocou correspondência com vários físicos, William Crookes, Oliver Lodge, Charles Richer. Então, alguém realmente, né, escreveu vários livros e desencarnou em 1943, nosso contemporâneo, né? Nosso contemporâneo. Nesse livro, A Crise da Morte, tem um caso que é chamado de terceiro caso, que ele faz um prefácio e depois ele começa. Aí tem segundo depoimento dos espíritos se comunicam, que é prefácio, e depois ele vem. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, vários casos ele vem apresentando. Eu trouxe aqui um trecho do terceiro caso, que fala mais ou menos sobre isso que nós estamos falando aqui, de criar uma imagem, né, com o nosso pensamento. Deixa eu compartilhar aqui. Então, tá aqui, ó. Terceiro caso, o livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. No terceiro caso, eu acho que vocês estão vendo, né? Diz assim: reproduzo um último caso de data antiga, que extraio do livro do doutor Wolff, né? Não vou ler, está aqui em inglês, quem quiser, né? O nome do espírito era Jim Mola, é Stelligfacta em moda espiritualismo, um negócio assim. Jim Mola, o espírito guia do célebre médio Senhor Rolles. Então, o espírito chama Jim Mola, e ele era o espírito guia do médium Senhor Rolles, que disse e demonstrou ter sido soldado no curso da Guerra de Secessão da América e haver morrido de tifo no hospital militar. Responde da maneira seguinte às perguntas de um experimentador. Então, o espírito vai, através do médium, vai responder algumas perguntas. Primeira pergunta: que impressão tiveste da tua primeira entrada no mundo espiritual? Parecia-me que despertava de um sono, com um pouco de atordoamento a mais. Já não me sentia enfermo, porque ele teve tifo, né? E isso me espantava grandemente. Tinha uma vaga suspeita de alguma coisa estranha se passara. Todavia, não sabia definir do que se tratava. O espírito, né, gente? Só para a gente não esquecer o nome dele. É Jim Nolan. Aí ele diz aqui: meu corpo se achava estendido no leito de campanha. É o leito lá do hospital, né? No campo de batalha. E eu via. Dizia de mim para mim: que estranho fenômeno. Olhei ao meu derredor e vi três de meus camaradas mortos nas trincheiras diante de Weikersburg e que eu enterrara. Ele enterrou os companheiros. Entretanto, ali estavam eles, na minha presença, os espíritos daquele soldado que ele havia enterrado. Olhavam a sorrir. Então um dos três me saudou dizendo: bom dia, Jim. Também és dos nossos, quer dizer, está morto, né, que ele quis dizer. Sou dos vossos, porque ele ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. Que queres dizer? Mas que te achas aqui conosco, no mundo dos espíritos. Não te apercebeste disto? É um meio onde se está bem, porque não está mais doente, né? Não está mais ferido na erraticidade. Estas palavras eram muito fortes para mim. Presa de violenta emoção, exclamei: meu Deus, que dizes? Estou morto. Não, disse o companheiro para ele, estás mais vivo do que nunca, Jim. Porém, te achas no mundo dos espíritos. Para te convenceres, não tem mais do que atentar no teu corpo. E disse para ele: ó, você quer se convencer disso? Olha para o teu corpo, que você vai ter certeza do que aconteceu. Agora eu vou para o outro PDF, vou dar um pulo aqui. Aí, outra pergunta que fazem para o Jim Nolan, o espírito. Conta-nos as tuas primeiras impressões no mundo espiritual. Aí ele fala: ia dizer-vos que os meus bons amigos soldados não me abandonaram desde que desencarnei. Ele já tem consciência. Até o momento que fiz a minha entrada no mundo espiritual. Lá tinha eu, avós, irmãos e irmãs. Entretanto, não me vieram receber quando desencarnei. Ao entrar no mundo espiritual, parecia-me caminhar sobre um terreno sólido. E vi que ao meu encontro vinha uma velha, que me dirigiu a palavra assim: Jim, então vieste para onde estávamos? Olhei atentamente e exclamei: oh, vozinha, és tu? Sou eu mesma, meu caro Jim, vem comigo. E me levou para longe dali, para a sua morada.
Uma vez lá, disse-me ser necessário que eu repousasse e dormisse. Deitei-me e dormi longamente. Aí outra pergunta fizeram a ele: a morada de que falas? A morada é a casa. Tinha o aspecto de uma casa? Aí ele diz: certamente. No mundo dos espíritos, há a força do pensamento. Lembra que Kardec falou da Gênese? Basta o espírito pensar e ele cria. E muitas vezes isso é inconscientemente. Então ele diz lá, no mundo dos espíritos, há a força do pensamento, por meio do qual qualquer um se podem criar todas as comodidades desejáveis. Espetáculo. Basta você pensar, e isso acontece inconscientemente, e nós poderemos criar. Esta última informação, aqui quem está falando é o Ernesto Bozano, que no caso de que se trata, remonta a 70 anos atrás, que essa mensagem entre o momento que ela foi escrita, colocada nesse livro, e quando ela aconteceu, já se passaram 70 anos, né? Não é apenas um dos detalhes fundamentais a cujo respeito todos os espíritos estão de acordo. É também a chave, vamos prestar bem atenção, é também a chave de abóboda que permite explicar. É quase como, tipo assim, né, o grande start, né? É também a chave de abóboda que permite explicar, resolver, justificar todas as informações e descrições aparentemente absurdas, incríveis, ridículas, dadas pelos espíritos que se comunicam a propósito da vida espiritual. Então, tem muita gente. Outro dia eu ouvi uma palestra onde o rapaz diz: não existe esse negócio de colônia no plano espiritual, casa, isso é balela, isso não existe, porque você não encontra isso em Allan Kardec. Kardec não falou em colônias e casas, mas ele falou: basta o espírito pensar. Isso ele pode fazer até inconscientemente, sem saber o que está fazendo, e ele cria. Cria o quê? É o que ele quiser. Kardec foi muito claro. Né? Kardec foi muito claro. Ele disse: basta um espírito pensar e ele cria. E se ele diz, basta pensar, ele cria, não precisa entrar em detalhes. Por isso que ele disse aqui, no livro A Gênese, capítulo 14, item 14, segundo parágrafo. O capítulo 14 é dos fluidos. Algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção. Algumas vezes o espírito faz com uma intenção. Ah, eu quero fazer isso. Mas ele diz aqui, mas frequentemente, quer dizer, da maioria das vezes, são produto de um pensamento inconsciente. Pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Qualquer coisa. Então, o espírito disse aqui, ó, criar todas as comodidades desejáveis. Então, o pessoal diz hoje que Kardec não falou. Ah, o espírito cria casa. O espírito cria. Ah, ele até falou, né, de trem, carros, meio de transporte, que ele estava falando da aérobus e outras coisas. Kardec não falou, não, Kardec não falou qual coisa, mas ele botou assim, ó, basta pensar numa coisa para que ela seja feita. Então eles queriam que o Kardec botasse assim, ó, basta os Pedro pensar numa coisa, diferentes, geladeira, fogão, carro, casa, bicicleta, ônibus, avião, foguete, sapato, roupa de festa, piso, etc. Fecha parênteses, para que ela seja feita. E eles queriam que Kardec fizesse um parênteses aqui, depois da palavra coisa, abrisse o parênteses, enumerasse uma série de coisas, e depois botasse vírgula, etc., fechasse parênteses e botasse para que ela seja feita. Mas, a partir do momento que ele bota pensar numa coisa, coisa pode ser inúmeras coisas, né? Basta ele pensar numa coisa, pode ser coisa, tudo o que você quiser, desde um simples lápis até um foguete, desde um copo até um carro,
Desde uma vela, tem telefone, tudo é coisa. Basta as pessoas pensar numa coisa, ele cria. E eu quero falar aqui, ó, força do pensamento. É o pensamento, nós podemos criar todas as comodidades desejáveis. Então, Ernesto Bozano vai dizer aqui que tudo, que essa informação do Tim Nolan veio esclarecer a gente, né? E foi a chave que permite explicar, resolver todas as informações e descrições que parecem ser absurdas, mas não são. Que aparentemente parecem ser incríveis, que parecem ser ridículas, mas não são. Dadas pelos espíritos que comunicam. O que resta se a pessoa, esse pessoal que nega? Estudar. Estudar. Porque se estudassem, eles saberiam disso. Saberiam o que Ernesto Bozano escreveu no livro A Crise da Morte, no terceiro caso, e saberiam o que está no livro A Gênese, do capítulo 14, os fluidos, item 14, segundo parágrafo. Né? Aí ele diz, a proposta da vida espiritual. Aí ele vai dizer aqui, ó, entre outras obras, já por mim publicadas, porque Ernesto Bozano publicou várias obras, tive que me deter longamente sobre este tema muito importante. Limitar-me-ei desta vez, pois, a nele tocar na medida do estritamente necessário. Então, ele não vai se aprofundar, ele vai falar do estritamente necessário sobre esse assunto. Esta grande verdade que nos foi comunicada pelos Espíritos, que verdade é essa? Que basta que eu pensar numa coisa e eu crio, permite resolvermos uma imensidade de questões teóricas obscuras, determinadas pelos informes que é um dado às personalidades mediúnicas, relativamente ao meio espiritual. Então, vai esclarecer uma série de coisas que os espíritos falaram sobre o mundo espiritual. As formas que os espíritos revestem, as modalidades da existência deles, todas as informações que constituem uma reprodução exata, ainda que espiritualizada, do meio terrestre. É uma reprodução do que ele viveu aqui. Não é igual o livro que ele cria lá, não é igual esse livro aqui. Que o de lá é fluídico e o daqui é material. Tá? Então ele diz aqui, ó, ainda que espiritualizada, quer dizer, fluídica, do meio terrestre, da humanidade, das modalidades da existência nesse mundo. Essa grande verdade que resolve todos os enigmas teóricos em questão, que se funda no poder criador do pensamento, no meio espiritual, é confirmada de modo impressionante por fatos que se desenrolam no meio terrestre. Trata-se, com efeito disto, o pensamento e a vontade, mesmo na existência encarnada, são suscetíveis de criar e de objetivar as formas concretas das coisas pensadas e desejadas. Quer dizer, o nosso pensamento e a nossa vontade pode criar todas as formas concretas que nós pensarmos e desejarmos, do mesmo modo que este fenômeno se realiza no meio espiritual. Então, eu posso criar o que eu quiser. Aqui na Terra também. Eu penso assim, eu acho que hoje eu vou fazer um bolo. Eu vou lá pelos ingredientes e faço um bolo. Não é assim? Eu acho que eu vou fazer um jardim lindo na minha casa. Aí eu vou, compro terra, ferramenta, compro flores, construo o meu jardim. Da mesma maneira que eu faço isso aqui, eles fazem no plano espiritual. Só que lá eles fazem de forma fluídica. Deixa eu ver aqui para onde vai. Eu vou dar mais um pulinho aqui. PDF 21. Duas palavras ainda acerca de outra circunstância, a de personalidades mediúnicas afirmarem que essas condições de existência espiritual são transitórias, mas todas essas construções, dentro do plano espiritual, são
transitórias. Elas vão durar um certo tempo, não vão ficar para sempre. E entendem exclusivamente com a esfera mais próxima do mundo da Terra. Então, eu vou construir aquilo no plano espiritual, eu, espírito, ela vai durar um tempo e elas são o quê? Muito ligadas a, às esferas, muito ligadas com o planeta Terra, com a esfera mais próxima do mundo terrestre. Isto é, com a que se destina aos espíritos recém-chegados. Tudo que está construído lá no plano espiritual está construído nessas colônias muito próximas da crosta terrestre. São aquelas colônias que recebem os espíritos assim que eles chegam lá. Então, não são colônias de mundos superiores, são colônias ainda umbralinas, como o nosso lar. Então, essas criações transitórias são construídas ali, nessas colônias que ainda estão próximas da Terra, receber aqueles espíritos recém-desencarnados. Tá? É isso que ele está dizendo. Imagine-se com efeito e sensação de desolação e de desorientação não experimentaria a maior parte dos mortos se logo depois do instante da morte houvesse de ver-se bruscamente despojado da forma humana do corpo e lançados no meio espiritual essencialmente diverso daquele onde se lhes formaram as individualidades, a que ainda se encontram ligados por uma delicada trama de sentimentos afetivos, de paixões, de aspirações que se não poderia romper de súbito, sem os levar ao desespero, e onde, sobretudo, se encontra o meio doméstico que lhes é próprio, constituído por um mundo de satisfações temporais e espirituais, todas as espécies que contribuem cumulativamente para criar o que se chama alegria de viver. Imagine o que ele está querendo dizer é o seguinte: a gente desencarna, chega ao plano espiritual, desperta, e vê um mundo totalmente diferente daquele de onde nós viemos. Vai ser um choque. Você chegar e olhar em volta, e que é isso? Nunca vi isso. Cadê a casa, as casas? Cadê as pessoas? Cadê os rios? Cadê os pássaros? Cadê que a pessoa onde acampou? É como se eu tivesse sido mandada para um outro planeta, totalmente diferente da Terra. Eu vou tomar um choque. Vou dizer, que é isso, gente? Eu quero o que eu conheço. Isso poderia levar os espíritos ao desespero. Por isso eles aqui. Poderia romper de súbito se eu os levar ao desespero. Eu quero ver aquilo que eu conheço. Entendeu? O ambiente que eu conheço. Então, isso é criado para isso. Tá? Se imaginarmos tudo isso, teremos de reconhecer, racional e providencialmente, que um ciclo de existência preparatória passe entre a existência encarnada e a de puro espírito. Gente, um ciclo, no momento que eu estou, no grau evolutivo que eu estou, até o entorno do espírito puro, vai levar muito tempo. Então, enquanto eu não me transformo nesse espírito puro, eu vou viver ciclo de existências no plano espiritual, encontrando lá essas coisas a qual eu não estou acostumada. Se imaginarmos tudo isso, teremos de reconhecer que é racional e providencial e um ciclo de existência preparatória, sim, entre existência encarnada e depois. Enquanto eu estou caminhando até chegar ao espírito puro, eu estou passando por esse, eu estou me preparando para o espírito puro. E estou vivendo essas coisas, vendo essas coisas, de maneira a conciliar a natureza com demais terrestres, do espírito desencarnado, com a natureza poder mais transcendental da existência espiritual propriamente dita. Já pensou se a gente desencarnasse e de repente surgisse num mundo onde só tem espírito puro? Deve ser um mundo
totalmente diferente do que a gente já concebe. Imagina, a gente não seria lá. Então eu tenho que ir me preparando para um dia estar nesse mundo. Mas agora que eu ainda estou começando essa caminhada, eu tenho que conviver no plano espiritual com coisas que me são familiares. O poder criador do pensamento seria de molde a obviar maravilhosamente a este inconveniente. Esse poder criador do pensamento é o que vai me ajudar a passar por esse processo de transição. O espírito pensando numa forma humana se encontraria de novo em forma humana. Desencarnei, eu estou acostumado com forma humana, eu vou ter uma forma humana. Pensando em estar vestido, já pensou eu com a forma humana peladona no plano espiritual? Não vai dar certo. Eu aqui na Terra eu estava vestida, então no plano espiritual eu tenho que estar vestida, eu não posso andar nua. Eu vou ficar totalmente constrangida. Achar-se-ia coberto de vestes, que, sendo tão etéreas como o seu próprio corpo, lhe pareceriam tão substanciais como as vestes terrenas. É assim que o espírito encontraria novamente, no mundo espiritual, um meio e uma morada. Ora, aqui na Terra eu estou acostumado a viver numa casa. Então, no plano espiritual, eu não vou conseguir ficar andando o dia inteiro na pracinha, da rua, e à noite vem chegando, e chega uma certa hora e diz assim, eu queria ir para casa, sentar e descansar. Porque aqui na Terra era assim. Então eu vou criar uma morada correspondente a seus hábitos terrestres, que estão muito arraigadas a mim. Morada que lhe preparariam aqueles que antecederam a minha chegada, os seus familiares, tornados antes dele a existência espiritual. Viram que texto fantástico do Ernesto Mozano, explicando o porquê que essas coisas têm que existir no plano espiritual, gente. A gente está há milhares de anos encarnando e desencarnando na Terra, encarnando e desencarnando na Terra. De repente eu chego do plano espiritual e não encontro nada lá. É só o céu, é só o espaço. Eu vou ficar louca, eu digo, o que é isso? Eu estou acostumada há milhares de anos com a terra, com as coisas, com os prédios, as casas. Então, eu vou querer isso, porque eu ainda estou muito ligada. Eu sou um espírito de terceira ordem. Ainda sou um espírito imperfeito. Eu estou acostumada com as coisas materiais. Então, chegando lá, eu automaticamente vou criar isso. Se eu não criar, quem foi antes de mim vai criar para me receber. Aí eu vou chegar outra tranquila, né? Uma casinha, pode não ser minha, mas é casa de amigos que me recebe, me oferece as coisas que eu estou acostumada. E assim eu vou me adaptando, me preparando, me preparando, me preparando para um dia poder abrir mão de tudo isso. Mas agora não dá. Então a gente vê a inteligência divina para ninguém ficar sobressaltado. Já pensou, você chega do plano espiritual, olha para você, veja que você está nu. Gente, a gente não vai conseguir, porque aqui na Terra tem a convenção. Se fosse indígena, tá todo mundo os indígenas, aqueles que também estão na selva, já andam nus. Eles teriam um choque? Não, mas nós teríamos, porque já tem há milhares de anos que a gente bota roupinha no corpo, não é? Isso, a gente é condicionado. Então, chegando hoje, eu vou querer uma roupa para me cobrir. Então, é tudo. E isso é para que não haja choque, para que ninguém sofra, para que ninguém se desespere. Tudo é muito bem planejado pelos espíritos para nos proporcionar tranquilidade nesse momento tão difícil que é retorno, que é deixar a matéria, né? E voltar para o mundo espiritual. Vamos pegar mais um pedacinho para a gente terminar esse parágrafo. Ele diz assim, ó, aí a Ivone diz assim, ó, porque ela viu tudo aquilo, né? O cenário dava, pois, até a mim mesma a ilusão da mais positiva realidade. Ela tinha a ilusão de que tudo aquilo que ela estava vendo, o casebre, o terreno, era tudo realidade. Da mesma maneira que o Ernesto Bozano mostrou para a gente, que foi espetacular esse texto do Ernesto Bozano, né?
O cenário dava, pois, até a mim mesma a ilusão da mais positiva realidade, quando nada mais era que criação mental, inspirada nas recordações fortes do passado sobre a matéria que tem cesseada. Que matéria é essa? Fluido cósmico, ou força cósmica universal, disseminada, como sabemos, por parte. O fluido universal está espalhado por toda parte. Bate o espírito pegar esse fluido e criar. E Charles acrescentou: entrego-te esse pobre irmão, que era o Pedro, né? Para que o console dos seus infortúnios, instruindo nos princípios da renúncia aos bens terrenos, que ainda aprecia, porque ele criou tudo aquilo, né? Que ele ainda era muito apegado aos bens terrenos, que ainda aprecia pela aquisição dos bens espirituais. Podes fazer isso? Fácil, e serás auxiliado. Porque aquele espírito criou todo aquele ambiente para ele viver, ele ficou preso ali. Ele não conseguiu progredir, não conseguiu largar aquilo. Então, ela vai ter a responsabilidade de levar para ele uma orientação, para que ele abandone aquela criação, né, que ele fez ali, e da qual ele ficou preso. Ele pode até criar, mas em outro lugar. Abandonar aquele ambiente onde ele está, que é o terreno onde está a casa, né? E abandonar aquele terreno, ele abandona o companheiro, o ser, e ele vai embora. Ele vai continuar criando, vai, mas não mais ali, preso aquele espaço da terra. Ele vai para o plano espiritual. Chega lá, ele vai ver tudo que ele tem que ver. Vai ver a casa, se ele quiser, né? Ter um sítio, assim, uma coisa toda. Mas ali, ele ficou preso àquele espaço, né? Onde ele viveu no passado. Então, ele criou aquela forma de pensamento dela, e de tão sólida que ele acabou ficando preso nela. E o Charles pede a ela que agora ela assuma o cuidado com ele, para que ela o instrua nos princípios da renúncia aos bens terrenos, que ele abra mão daqueles bens que ele estava tão apegado ainda, né? Que era a casinha, o terreno, os animais, né? Para que ele se preocupe agora em adquirir bens espirituais. E aí ele diz: você pode, Ivone, fazer isso. Fácil. E fazendo, você também vai ser auxiliada. Então, realmente, né, fantástico, muito bom essa aula. Né, maravilhoso texto do Ernesto Bozano, que nos esclareceu muito bem. E reforçou o que o Kardec tinha dito, e reforçou tudo aquilo que o Nagai também falou, dos órgãos do corpo, né? Reforça tudo isso. E mostra para aqueles que condenam, que dizem que são uma grande mentira, que o que eles precisam é estudar. Estudar. Porque falta estudo. Falta estudo. Né? Então, gente, semana que vem, dia 2, a gente começa aqui, ó. Compreendi que insólita confusão. 2/12/24. Realmente, esse estudo do Ernesto Bozano, voltando aqui a mostrar o livro, tá? Para quem quiser, tem vários. Ó, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, tá? Maravilhoso. Ele traz, são 17 casos, sempre falando dos espíritos. 17 casos. E não é muito grande, não, no máximo 2 folhas e meia cada caso. Muito bem explicado. Então é interessante, né? Se todo dia você lê um caso desse, A Crise da Morte, Ernesto Bozano. A gente vai. São coisas extraordinárias. Como foi nesse terceiro caso que ele abriu, ele mostrou para a gente de forma clara que realmente nós criamos e, principalmente, ele mostrou por que a gente criou, o porquê que a criação, a forma pensamento existe. Existe para nos ajudar. Então, é espetacular, né? Então, gente, nós vamos encerrando agora. Daqui a pouco, 18h40, tem a nossa. Carmen, tu faz a leitura do Prepare a Prece. O tema é influência dos espíritos no nosso dia a dia, né? Não, desculpe, influência dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. Lembrando também do nosso vídeo, hein, gente?
quarta-feira. O tema muito interessante, tá? Deficiência. O que o Espiritismo tem com isso? Deficiência, está falando aqui sobre os nossos irmãos deficientes. Como é que o Espiritismo lida com a questão da deficiência, das pessoas que são encarnadas e que têm alguma deficiência física? Será que lida com facilidade? Nós vamos ver sobre isso. Muito interessante. Quem vai fazer a palestra é o Frutualdo Tales de Paula, que é um deficiente visual. Ele que vai fazer a palestra e falar para a gente que ele, melhor do que ninguém, tem a experiência, tá bom? Então vamos dar uma paradinha agora. Eu não vou parar para converter, deixar ele para depois, tá? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade da gente tirar essas dúvidas, ter esses esclarecimentos, né, maravilhosos sobre essas questões do mundo dos espíritos, e que vem justamente explicar a palavra de Kardec. Então, quem estuda, aprende. Quem não estuda, fica falando besteira nas redes sociais, né? Então, um beijo aí para todos, que Deus nos abençoe. Daqui a pouco a gente se encontra.